Shoujo Shumatsu é uma obra pouquíssimo conhecida tanto no Brasil como em todo o mundo provavelmente, algo que também tem explicação, já que junta características muito incomuns de serem vistas no seu gênero. Shoujo Shumatsu é um slice of life que se passa no cenário pós-apocalíptico, algo que já não é tão natural do padrão desse gênero que normalmente opta por se passar no mundo atual normal para maior proximidade com quem consome, ou seja, pega cenários escolares, cenários de trabalho, ou o cotidiano padrão do japonês ou até mesmo de fora do Japão. Além disso, é uma obra pós-apocalíptica que mesmo assim escolhe ser presenciada por duas garotinhas com aparências moes. São basicamente dois extremos colocados em uma obra, o que justamente torna a experiência, principalmente com o mangá, muito única, considerando que a adaptação para anime não foi até o final, sendo ele o mais emocionante que eu já presenciei. Mas, como o Slice of Life moe num cenário consideravelmente vazio poderia ser tão impactante? Bom, explicando um pouco da sinopse, inicialmente acompanhamos a Shito e a Yuri perambulando por esse mundo vazio enquanto vão aprendendo mais por onde passam. Coisas tão simples para nós humanos como o conceito de fome ou até mesmo o conceito de memorizar contos em livros são tratadas com complexidade por ambas, até chegar a um ponto que elas definem o seu destino, que seria subir até o topo de uma torre por pura curiosidade e esperança de encontrar uma civilização restante. Com um conceito inicial tão simples, o que mais me fascina em Shoujo Shumatsu são as discussões colocadas pela autora de um jeito que não fuja dessa simplicidade das duas protagonistas. Por viverem em um cenário apocalíptico, uma das principais mensagens dadas e discutidas se relaciona ao sentido da vida. A Shito é uma pessoa muito mais racional e que tem um conhecimento mínimo, ao contrário da Yuri, que vai muito mais pelo empirismo e em nenhum momento é tão racional e nem pensa tanto no que faz. Esses dois extremos se atraem não só para as experiências que ambas passam, mas também para discutir sobre o tema da obra. Ambas estão perdidas em um mundo completamente vazio, com poucas pessoas pelo caminho, no caso, duas que elas encontram, poucos recursos e só com a companhia das duas, respectivamente. Mas, mesmo assim, ambas continuam até o fim para chegarem em seu objetivo. Além disso, durante o mangá, encontram até mesmo inteligências artificiais que, mesmo sem nada no mundo, continuam cumprindo suas funções. Em um certo ponto, a autora questiona isso, e a resposta não é dada diretamente através do textual, mas toda a jornada delas é a resposta para isso. O único motivo para terem continuado essa aventura era para chegarem em seu objetivo, e seu objetivo só foi pensado por terem nascido e continuarem seguindo em frente. A vida para as duas personagens é uma jornada de aprendizado que torna ela aproveitável. Tudo que é novo para elas é o que se torna interessante, pois elas são como pessoas da antiguidade sendo colocadas em um contexto atual reduzido, simples, mas com muita complexidade para explorarem. Tanto que, em algum momento do mangá, a obra aprofunda sobre o passado das duas e como elas se conheceram e como elas viviam, no contexto em que era dado uma civilização comum, ou seja, elas já viveram com outras pessoas e principalmente com o avô delas, que contava muito sobre histórias e muito sobre o que ele presenciava. Isso impulsionou muito da curiosidade das duas personagens em boa parte da obra. Essa dúvida que vai sendo colocada e respondida consequentemente é também o mesmo que aprofunda mais a relação das duas. Elas precisam uma da outra para se completarem. Sim, a Yuri, a Shito, mesmo sendo racional, não teria o lado que questiona e torna a experiência mais interessante. E sem a Shito, a Yuri nunca aprenderia nada, o que não despertaria seu interesse em novas experiências. Outro ponto que eu gosto muito no mangá é a perspectiva. Em boa parte dos momentos, a autora desenha construções imensas e aparentemente complexas, enquanto nós acompanhamos uma visão tão pequena delas. Ela dá a impressão verdadeira de serem duas formigas pequenas em meio a um mundo vasto para se explorar, complementando mais ainda a discussão sobre o sentido da vida e dando mais sentido à própria jornada delas, contando para ser explorado. Boa parte dessas construções estão vazias ou com poucos elementos, mas ainda assim existe algo que possa se tirar da experiência de os visitar. Esse instinto de curiosidade também aflorado na Shito e na Yuri proporciona muito da valorização pela história e datação, desde a discussão que elas possuem sobre livros até a câmera que ganharam de um homem que encontraram. Esses dois pontos servem para datar tudo que elas vivem, algo tão simples,
mas que mesmo assim é valorizado por ambas. O ato de tirar fotos foi algo fascinante inicialmente para elas, um ponto muito importante para ser colocado em um mangá lançado no século XXI, em que o avanço tecnológico nos faz valorizar menos a simplicidade a cada momento que se passa. Elas não têm nada e por isso valorizam tudo. A Chito principalmente sempre se interessou e continuou se interessando por anotações antigas para saber o que as pessoas sentiam e viviam. Tudo isso para aprimorar mais ainda a sua experiência vivendo, tentando aprender ao máximo para ampliar seus gostos e interesses. E isso, mesmo que não seja nada complexo, é algo muito importante em contraste com nossa sociedade atual, que cada vez mais se coloca em bolhas e se isola. Com tudo isso dito, na minha visão, Shōjo Matsu é uma obra que diz muito sobre nós, mesmo em um cenário incomum e dois elementos principais em completos extremos. É uma obra com menos de 50 capítulos, mas que cada um deles adiciona mais e mais pontos para uma discussão super relevante que dificilmente é dada atenção atualmente. Pode ser tratado como um escapismo completo em que a pessoa apenas lê para ficar tranquila num dia conturbado, mas que no fundo também diz muito com tão pouco falar diretamente. É um slice of life que se importa muito mais com a imagem e com o que acontece visualmente do que com o texto. É um slice of life que usa do gênero para discutir muito e é algo que não é visto em tantas obras desse gênero, tanto slice of life como Moe, que Shōjo Matsu se enquadra. Nós geralmente nesse gênero vemos muitas obras iludindo as pessoas, tratando sobre escapismo barato. Você vai lá, assiste aquela obra que tem garotinhas fofas interagindo num cenário completamente padrão, mas com interações completamente ilusórias. Shōjo Matsu não faz isso. Shōjo Matsu vai lá e discute algo super relevante, que é super incomum, em um cenário super sério, com um contexto e uma visão simples. É isso que torna a obra fascinante, a simplicidade que a obra possui através da execução, que trata muito da complexidade do assunto, é o que é uma junção perfeita, e eu nunca vi isso em nenhuma outra obra de maneira tão boa. Você pode tirar essa interpretação que eu tive sobre a obra e ao mesmo tempo tirar outras interpretações completamente diferentes sobre Shōjo Matsu e sobre o que ele passa, pois cada capítulo e cada sequência de capítulos possui várias discussões novas que se conectam com essa sobre o sentido da vida. Aí tem um cara que era fotógrafo e queria fotografar sobre a cidade e perdeu todas as fotos dele. Aí tem uma mulher que queria construir um avião para encontrar mais civilizações, já que não existia naquele cenário em que ela era colocada. Então nós temos vários personagens distintos, a Chito e a Yuri, que também buscam a mesma resposta. A resposta para o sentido da vida, de maneiras diferentes, de contextos diferentes, porque a nossa vida é assim. As pessoas têm sentidos, têm gostos, têm aprendizados completamente diferentes, mas no fim das contas, nós servimos para a mesma coisa, para nascer, para viver e para morrer. E nesse meio tempo nós precisamos encontrar motivos para continuar, para assim concluirmos esse ciclo. Então, além de ser uma obra que me marcou muito, talvez a que mais tenha me marcado, é sem dúvidas a melhor experiência que alguém pode ter lendo uma obra japonesa, provavelmente. Eu evitei dar spoilers, eu poderia facilmente ter feito um vídeo inteiro só para discutir o final, o literal capítulo final de Shōjo Matsu, mas eu evitei dar spoilers porque, ao mesmo tempo que não é um vídeo de recomendação, porque eu não gosto de fazer isso, é um vídeo que eu só queria completamente explicar o meu amor pela obra, sabe? Eu queria dar atenção para essa obra que não recebe. É bizarro como essa obra é tão fascinante, genial em vários sentidos, mas é pouquíssimo conhecida e pouquíssimo requisitada. Então, esse é o vídeo. Eu só queria dar a minha opinião sobre essa obra, que é sem dúvidas incrível e é muito à frente de muitas obras que tentam ser super complexas e no fim não dizem nada. Shōjo Matsu não é isso. Fui.